Olá, colegas. Hoje nós vamos falar de fisioterapia na disfunção temporomandibular. Meu nome é Rodrigo Arenhart. Eu sou fisioterapeuta graduado pela Fevale, especialista em ortopedia e traumatologia e mestre em ciências do movimento biomecânica. Antes de falarmos sobre disfunção temporomandibular, seus sinais e sintomas, gostaria de deixar claro que os objetivos do curso são fazer uma revisão biomecânica, anatômica, cinesiológica e aí sim comentar sobre as patologias articulares, a disfunção e, por término, falarmos sobre avaliação e tratamento. Então, como sinais e sintomas de DTM pela Academia Americana de Dor Orofacial, nós teremos que observar no indivíduo, no nosso paciente, em sua função mastigatória ou na movimentação, a presença de dor. É como se fosse em outra articulação do nosso corpo. Ao movimentarmos, poderemos colocar em estresse biomecânico e a estrutura emanar a dor, da mesma forma aqui. Por que nós temos que atentar para isso? Porque existem várias estruturas na cabeça e na face que podem promover uma dor referida sobre a TM. E não quer dizer que seja ali a sua fonte causadora, a articulação sendo a fonte causadora. Então, testar a função é muito importante e correlacionar, então, a presença, principalmente da dor. A diminuição da amplitude de movimento na relação 4:1, 4 centímetros de abertura para 1 centímetro de lateralidade, se está preservada ou diminuída. Então, isso na avaliação nós vamos mensurar. Observar um edema na região pré-auricular, então, bem sobre a articulação temporomandibular. E esse edema, importante frisar que ele não é muito grande, como em outra articulação. Então, muitas vezes ele passa despercebido. Ruídos articulares são sinais importantes, verificados muitas vezes no início de uma disfunção. Então, o clique ou a crepitação pode ou não ter a presença da dor. Na avaliação, nós vamos auscultar, de preferência. A dor à palpação, que pode ser geralmente de um lado só, embora as duas ATMs tenham algum nível de disfunção, uma tenha mais sintomas sobre a outra. Essa dor pode ficar na região pré-auricular, retromandibular e demais regiões da mandíbula, como corpo e ramo da mandíbula. A dor tem uma característica de pressão, e isso nós relacionamos com um sintoma articular, à medida que vai movimentando a mandíbula, em algum ponto exacerba esse sintoma. Agulhada da mesma forma, né, como uma compressão estrutural. Latejante já com características inflamatórias sobre a região do ouvido e da face. Geralmente a musculatura mastigatória está acometida, principalmente os músculos elevadores, masséter, temporal e o pterigoideu medial. Os inframandibulares, que são os supraioideus e os infraioideus, também podem ter algum nódulo miofascial, hiperatividade, mas mais comumente nós vamos ver a musculatura elevadora emanando um quadro doloroso. A discinesia mandibular, ou os desvios da mandíbula durante a dinâmica mandibular, também pode ser observado. Então, desvios em S, com uma característica de desequilíbrio muscular ou a falta de propriocepção da musculatura mastigatória, e desvios em C, característicos de uma deflexão ou um acometimento articular sobre a ATM. Episódios de travamento, relatos que os pacientes nos passam de não conseguir abrir a boca ou não conseguir fechar a boca, também são um tanto comuns. E alterações otológicas do tipo zumbido e tamponamento. As alterações radiográficas também
podem ser visualizadas em exames como raio-x simples, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Fatores etiológicos da DTM. A maloclusão é um tanto questionado nos meios acadêmicos e científicos. A odontologia segue duas correntes em que diz que a maloclusão não é um fator etiológico, já outras escolas colocam que sim, a maloclusão participa em desequilíbrios biomecânicos, criando uma disfunção temporomandibular. Eu, como tenho formação em biomecânica, acredito que a maloclusão tem a sua colaboração, mas temos que ser comedidos, não são todos os pacientes que têm maloclusão que vão ter uma disfunção temporomandibular. Isso vai depender da sua capacidade orgânica adaptativa. Da mesma forma, a má postura corporal é um desequilíbrio biomecânico que pode gerar sobrecargas estruturais a nível articular. O estresse emocional e a ansiedade também são fatores etiológicos associados, assim como o bruxismo, que pode ser cêntrico, que é o apertamento dos dentes, e o excêntrico, que é o ranger dos dentes, sendo diurno ou noturno. Hábitos parafuncionais, todos os hábitos que não são da fisiologia de uma articulação, como a articulação temporomandibular, tipo mastigação, fonação e deglutição, são hábitos que podem gerar sobrecarga, tipo alimentos consistentes, morder gelo, morder canetas, enfim, tudo que não seja funcional. Traumas diretos, como pancadas e quedas com impacto sobre a mandíbula, também podem gerar alterações da articulação temporomandibular. Então, aqui nós temos exemplos dos fatores etiológicos da DTM. Primeiro exemplo, uma cefaleia tensional, onde o indivíduo realiza o apertamento dentário, cria hiperatividade muscular sobre os músculos elevadores da mandíbula e a resultante é uma cefaleia, tanto matinal quanto de final de dia. Outro exemplo, uma fratura mandibular importante, um acidente automobilístico nesse exemplo. Então, a resultante do impacto sobre a mandíbula, sobre essa região anterior da mandíbula, é a articulação temporomandibular. Então, se expande dessa região anterior para a região mais póstero-superior, no caso, a articulação. Então, nós podemos ter algum problema intra-articular decorrente desses traumas. Outro exemplo, um bruxismo severo, com o ranger dos dentes, os desgastes das facetas dentárias. E o último exemplo, voltando para a fisioterapia, a má postura corporal. Então, independente do tipo de alteração ascendente que o nosso corpo apresente sobre a postura, recai no trâmite final aí da cadeia articular a cabeça em relação à cervical e, consequentemente, a modificação da mandíbula em relação à cabeça e a alteração sobre o funcionamento da articulação temporomandibular. Se nós observarmos o questionário para quantificação e qualificação, melhor dito, das disfunções temporomandibulares, um dos mais utilizados é o RDC-TMD. Então, ele vai colocar aí em diferentes classes as disfunções temporomandibulares. No primeiro, nós observamos um diagnóstico sobre a musculatura, apresentando o indivíduo dor miofacial propriamente dita, e no segundo quadro, uma dor miofacial com limitação de abertura. Então, nesse segundo item aqui, nós verificamos o espasmo da musculatura mastigatória, dos elevadores, do temporal, do pterigoideu medial. No segundo ponto, observamos os deslocamentos do disco. Então, deslocamento do disco com redução, no primeiro item. No segundo, deslocamento do disco sem redução,
porém com limitação de abertura bucal. E no terceiro, deslocamento do disco sem redução e sem limitação de abertura. Então é importante observar nesses dois últimos itens que o item B ele é bastante comum e nos favorece a um diagnóstico clínico da disfunção temporomandibular com observação de diminuição da amplitude de movimento e desvio mandibular. Já esse último item, o terceiro, o deslocamento do disco sem redução e sem limitação da abertura ocorre em indivíduos que têm hipermobilidade articular. Então ele apresenta o deslocamento do disco, uma aderência desse disco na eminência do temporal, porém ele consegue abrir bem a boca. E muitas vezes isto nos confunde num diagnóstico físico-funcional e clínico, e exames de imagem são necessários, no caso, ressonância nuclear magnética. Já o terceiro ponto são as artralgias, osteoartrites e osteoartrose. Então, a evolução da disfunção com um processo progressivo degenerativo.